Um excelente dia. Deus abençoe você, seu lar, sua família. Estenda as mãos de glória e poder, operando maravilhas no dia de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 8, a partir do verso 21, que diz o seguinte: Então Jesus disse-lhe novamente: Eu vou pelo caminho, pelo meu caminho, e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Então disseram os judeus: Será que ele vai suicidar-se? Porque ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe então: Quem és tu? E Jesus lhe disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Eu tenho muitas coisas que dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso eu falo ao mundo. Eles não compreenderam que eles falava do Pai. Disse-lhe então Jesus: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou ele, e que nada faço de mim mesmo, mas como o meu Pai me ensinou, falo estas coisas. E aquele que me enviou está comigo, o Pai não me deixando sozinho, porque eu faço sempre as coisas que lhe agradam. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: Nós somos semente de Abraão, e nunca fomos escravos. E nenhum homem, como dizes tu, sereis feito livres? Respondeu-lhe Jesus: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que sois sementes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que eu vi com meu Pai, e vós fazeis o que vistes com vosso pai. Eles responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: Se fosseis filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Procurais agora me matar, a mim, o homem que vos tem dito a verdade, que tem ouvido de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos da fornicação, nós temos um pai, Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, e porque é um mentiroso e pai dela. E porque eu vos digo a verdade, não acreditais em mim. Quem entre vós me convence do pecado? Se eu vos digo verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Esse texto, Jesus está mostrando para os fariseus, diante dos milagres e diante também agora do momento dele mostrar que quem tivesse pecado atirasse a pedra naquela mulher, ninguém pôde atirar. E eles estão revoltados, a multidão está vendo tudo isso. Os ensinamentos deles estão sendo colocado a xeque, Então estão querendo de toda maneira matar Jesus. E Jesus disse: olha, se vocês entendessem que o meu ensinamento vem de Deus, vocês não estariam fazendo essas coisas. Jesus mostrou para eles que estava vindo do Pai, e eles estavam contestando. Jesus disse assim: vocês precisam conhecer a verdade vai libertar vocês. E é dessa verdade que nós queremos falar hoje.
a verdade de Deus. Não é a verdade da teologia, não é a verdade do achismo, não é a verdade da filosofia, não é a verdade de nenhuma ciência e de nenhum homem, porque homem nenhum tem verdade. A verdade está em Deus. Ele é que nos faz tornar-nos verdadeiros. Porque o homem vive no seu desígnio de pecado, de mentira, de corrupção, fazendo a vontade daquele que o escravizou. Desde o princípio, Satanás vem escravizando a humanidade. Desde o princípio, o inimigo luta de todas as maneiras para travar a vida das pessoas. Foi assim nas demais gerações que se passaram e está sendo assim na que hoje existe e, se Jesus não voltar ainda, nas outras que virão. Cabe ao homem ser livre, ser filho de Deus. Quando Jesus disse que eles eram escravos do pecado, eles não compreenderam e disseram: não, nós nunca fomos escravos, fomos livres, sempre fomos livres. Primeiro, Israel viveu um período de escravidão sobre a mão poderosa do Império Egípcio. Depois, Israel também viveu escravo na mão dos assírios, nas mãos dos sírios, nas mãos dos babilônicos, dos gregos macedônios, e estavam escravos ali naquele momento dos romanos e não estavam enxergando, fazendo o jogo de Roma, fazendo um jogo político. Roma liberava para quem eram os chefes da religião e eles se sentiam bem, e com isso escravizavam a nação, em troca de um pseudo favor da nação não ser fustigada, mas era cobrado impostos caríssimos. Eles estavam debaixo da escravidão e Jesus está dizendo: vocês parece que não enxergam isso, vocês parecem que não estão vendo a verdade. É como muitos religiosos nos dias de hoje estão escravos do pecado, escravos do sistema e não enxergam a verdade. O que nós precisamos é ser livres, filhos de Deus. E eles disseram: olha, nós somos filhos de Abraão. Quem sabe você pode também agora estar dizendo: olha, eu sou filho de Deus. Se você faz a vontade de Deus, você é filho de Deus. Se você guarda os ensinamentos, como muitos dos judeus ali creram em Jesus, e Jesus disse: olha, se vocês guardarem os meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. E os ensinamentos de Cristo não são ensinamentos difíceis, são ensinamentos de paz, de amor, de graça. São ensinamentos maravilhosos, são ensinamentos que traz ao homem a verdadeira libertação, porque Satanás quer continuar a manter os homens debaixo da sua tutela, debaixo da sua batuta, como diz, né? Ele quer de todas as maneiras escravizar o homem, deixar o homem cego para não enxergar. E Jesus está dizendo dessa verdade que liberta, essa verdade que transforma, que é a sua palavra, que transforma o homem em uma nova criatura, tirando ele daquela velha criatura que ele vive, debaixo da corrupção, da mentira, do engano, do pecado. Você precisa ser livre. Por quem você é vencido, você se torna escravo. Se você tem sido vencido pelos vícios, lute, ore. Eu sei que você está fazendo isso, pedindo com todas as forças, e eu quero juntar minha oração hoje contigo, acreditando no milagre. Se você tem sido escravo da prostituição, você tem sido escravo do adultério, se você tem sido escravo de toda a pornografia, de tudo que não provém do Senhor, o Senhor está aqui para te libertar. Para você deixar de ser simplesmente um mero espectador, ou um visitante à igreja, ou um achar que é um congregado e na verdade ainda é escravo. Você precisa ser livre, livre na mente, na alma, no espírito, a glorificar e exaltar Deus com as suas atitudes, muito mais do que das doutrinas dos homens, que só é aparência, só é o por fora, o por dentro não tem mudança. E esses homens viviam isso. Era uma religiosidade falsa, porque por fora eles se vestiam corretamente, andavam corretamente, segundo a sua mente. Mas por dentro eram como sepulcros caiados, cheios de ossos podres. Ossos podres completamente perdidos na sua maneira vã de viver.
Jesus está dizendo, olha, eu sou maior do que Abraão. Abraão não disse nada, Abraão só deu exemplo de fé e viveu em fé. Eu estou dizendo as palavras do meu Pai porque fui enviado para isso. Estou trazendo a verdade para vocês. Estou querendo que vocês compreendam o que é a verdade da lei, que é o amor, que é a essência de todo poder e glória. E essa lei está apontando para mim. Eu já disse para vocês o que sou. E para onde eu vou vocês não vão poder ir porque eu vou para o céu. As obras de vocês são da carne. É isso que Jesus está dizendo. Que você possa despertar, que você não seja escravo, manipulado, que você seja livre, livre para servir a Deus. Servir a Deus não te impede de ser feliz, de brincar, de sorrir, de ter amigos, de se divertir. Ser servo de Deus te dá muito mais consciência em tudo o que vai fazer. Seja a bondosa mão de Deus sobre sua vida no dia de hoje, Pai. Abençoa a cidade de Paulo Ramos aqui no Maranhão, abençoa o Brasil, o mundo inteiro. Estenda as tuas mãos curando, abrindo portas e janelas dos céus. Abençoa a vida de cada pessoa que está ouvindo. Derrame do teu poder e da tua glória. Eu oro crendo, agradecido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre, conhecendo a verdade, porque se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é a religião que liberta, é o Filho de Deus, Jesus. Deus vos abençoe.